Porque parece que tudo dá errado depois dos 20. A gente sonha a vida inteira que os nossos 20 anos vão ser tipo os das séries. Que você vai encontrar um trabalho que paga bem, você vai ter um cargo importante e você vai se encontrar durante a tarde correndo com um copinho de café, porque você tem um compromisso muito importante no seu trabalho perfeito. Mas aí você cresce. Na realidade, você vai se encontrar numa segunda-feira às 6 da tarde, porque os trens quebraram e você vai levar 2 horas a mais pra chegar em casa. Essa foi simplesmente a pior semana da minha vida. Descer que cada dia que passava, eu tava descendo mais pro fundo do poço. Eu nem conseguia mais enxergar a luz do sol. Sabe qual era a pior parte dessa situação? Era porque eu me sentia muito frustrada, porque eu sentia que eu tinha seguido o roteiro da vida perfeita. E mesmo assim, depois de todo o meu esforço, eu tava aqui me sentindo lixinho. Mas que roteiro é esse? É aquele roteiro que a gente escuta desde bem novinho, de que só basta você se esforçar e estudar, entrar numa boa faculdade e tcharam, você vai ter um emprego perfeito que paga bem, você vai ter 0 preocupações. E essa é simplesmente a maior mentira que a gente já acreditou. Acreditem, eu segui esse roteiro a ferro e fogo. Assim, eu me matava de estudar, eu entrei numa faculdade pública, digamos assim, entrei numa empresa na Faria Lima que pagava muito bem. E depois de eu ter completado todo esse roteiro, eu nunca estive mais infeliz. Pra vocês terem uma ideia, durante esse tempo que eu tava estudando e depois entrei na Faria Lima, primeiro, quando eu tava estudando eu fiquei esquelética, eu quase não comia de tanto que eu estudava. E aí depois, quando eu entrei na empresa da Faria Lima, eu comecei a ganhar peso como eu nunca tinha ganhado antes. Assim, eu fiquei bem acima do peso, eu tô até agora sofrendo as consequências disso. E aí, gente, depois de surtar pacas durante o tempo que eu tava nessa empresa e ficar me perguntando, mas eu tô numa empresa que paga bem, eu me formei, cadê essa tal dessa felicidade que tanto me prometeram? É aqui que eu chego num filme que eu gosto muito. Vocês já assistiram Soul? Ou é sobre um cara que ele sempre teve o sonho de ser pianista. Quando ele tá perto de trabalhar da forma como ele queria como pianista, porque antes ele era professor, ele só dava aula, acontece um acidente e ele acaba desvivendo. Ele fica muito frustrado porque ele fala assim, nossa, eu tava tão perto de alcançar a felicidade e olha onde eu tô. Porém, o filme é toda uma construção pra como ele consegue ainda viver aquele sonho. Porém, ele fala, é isso? Cadê essa felicidade? Cadê tudo que me prometeram que eu sentiria quando eu chegasse lá? E eu fiquei com isso na cabeça, até que eu tive uma conversa com as amigas num dia em que nós estávamos muito depressivas, né? Sofrendo, chorando as pitangas. A gente começou a conversar e uma amiga falou o seguinte, talvez não exista essa felicidade que foi vendida pra gente. Talvez a felicidade que a gente esteja buscando simplesmente é impossível de alcançar. Porque afinal de contas, essa felicidade que a gente tanto fala é uma felicidade plena. É uma felicidade que não tem altos e baixos, que, nossa, cheguei aqui, pronto, tô na vida perfeita. E convenhamos, a vida não é assim. Sempre vai ter algum problema, você vai, entrei num trabalho muito bom. Mas sempre vai ter trade-off, você sempre vai ter uma preocupação a mais. Às vezes você entrou num trabalho muito bom, mas sua vida pessoal está desabando. A gente entra na discussão que talvez a felicidade que nos venderam não existe e esse tempo todo a gente tá infeliz que a gente não percebeu isso. E a gente continuou correndo atrás disso e aí a gente se frustrava ainda mais. Porque além dos problemas que estavam surgindo na nossa vida, a gente ainda tinha preocupação. Poxa, mas a minha vida tá, o que diriam, perfeita, assim. Por que eu estou tão infeliz? Porque eu tenho depressão? Porque eu tenho ansiedade? Essa felicidade, na verdade, é uma felicidade que é constituída de altos e baixos. Você sempre vai ter algum problema. Você tem que aprender a valorizar mais os momentos bons. A gente tem que aprender a ver a felicidade nesses momentos simples do dia, nos momentos que a gente vive até chegar lá. Uma frase que tem no filme do Soul, eu não lembro se é exatamente isso, eles usam uma metáfora sobre um peixe que ele vai até um outro ser do mar, que eu não lembro qual é, ele fala assim, eu quero ir pro oceano, e aí falam pra ele, mas você já tá no oceano. Aí ele fala, aqui não é oceano, aqui é simplesmente água, eu quero ir pro oceano. Só que ele já tava no oceano. Aí você me fala, então eu tenho que me contentar com o que eu tenho e aprender a ver as coisas boas em meio às coisas difíceis? Não, exatamente. Bom, claro, você tem que aprender a ver as coisas boas em meio às coisas difíceis, porque nós somos seres humanos e a gente aprende a sempre ver o lado negativo de tudo. Tem que ter em mente que, às vezes, você pode ter se enganado no que era aquilo que você achava que ia te fazer feliz lá atrás. Talvez, acontece com muita gente, você pensou, nossa, eu vou ser muito feliz se eu virar veterinário. Você vira veterinário e, nossa, minha vida é horrível. Claro, você tem que começar a se concentrar mais nas coisas boas e começar a ver mais o lado bom da vida, mas também você não pode simplesmente se acomodar e se contentar com onde você está quando você está infeliz. Você tem que parar e pensar, tá, tudo bem, eu vivo momentos felizes agora, mas eu acho que eu poderia viver mais momentos felizes. Você começa a pensar, tá, o que eu posso mudar pra eu viver mais momentos felizes? O que na minha vida não está indo como eu gostaria agora? E é a partir daí que você vai aos poucos encontrando esse sentimento de felicidade. Voltando ao início do vídeo, porque parece que tudo dá errado depois dos 20?
porque talvez a gente esteja correndo atrás de uma felicidade que não existe. E aí cabe a nós termos a força de começar a pensar, tá, o que eu estou fazendo de errado e o que eu posso mudar. E a partir daí, a vida talvez comece a ficar um pouquinho mais cor-de-rosa. Eu sei que não é fácil, mas assim, nada é fácil nessa vida. Mas eu te garanto que quando você começar a fazer um pouquinho mais de coisas que você gosta e você começar a reconhecer as coisas boas, as felicidades que você vive no dia a dia, a vida vai ficar um pouquinho menos pesada. E vai parecer que você finalmente tá encontrando aquela felicidade que foi tão prometida lá atrás pra você. E no final eu queria recomendar aqui uma música que me ajudou muito nesse processo. O compositor da música fala sobre como ele não quer deixar a vida passar em branco, ele não quer olhar pra trás e dizer assim, podia ter sido eu. Ele quer ir lá e conquistar todos os sonhos dele. E é isso, espero que tenham gostado. Vamos ter ainda muitos vídeos de reflexões como esse, então se inscrevam aqui embaixo, caso vocês queiram ver mais. Beijos e até a próxima.